Estamos recebendo o presidente do Sindicato dos Lojistas, o Marcelo Gevaerd. O nosso papo aqui é curto, grosso e direto, viu? Que é a situação da pandemia. Até vou pedir para o Marcelo chegar um pouquinho mais para cá, Marcelo, até para a câmera focar bem na sua fisionomia. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia. Bom dia, Valdomiro. Bom dia aos amigos da Rádio Cidade, né? Então vamos falar um pouco aí sobre um momento, né? Um momento bastante difícil, né? Difícil para o Brasil. Nós temos digo assim, né? Nós temos um grande problema que é a pandemia e eu acho que nesse momento, né? Quando nós aqui estou representando a todos os empresários de Brusque, né? Da área do comércio, tá? Eu vejo assim, Valdomiro. Eu acho que não é hora de julgar ninguém, tá? Muitos podem estar aqui me julgando aqui porque eu estou vindo aqui falar, né, sobre a abertura do comércio, né? Tá? Eu acho que é um momento difícil para a economia, tá? Como muito difícil para a saúde, tá? Agora, se nós temos um problema, e realmente esse problema é gravíssimo. E ele existe, né? Ele existe, tá? Você imagina nesse momento eu que está falando disso, né? Quantas pessoas podem estar esperando aí no Brasil, na nossa região, uma UTI, por exemplo? Quantas famílias estão desesperadas, né? Mas também nós temos um problema econômico que poderá se tornar lá na frente algo muito pior, né? Então, eu acho que a gente tem que saber adequar as coisas, né? Sem julgar ninguém. Né? Hoje fala-se tanto em fake news, né? Porque a gente escuta a gente recebe tantas coisas que a gente não sabe mais nem o que é verdade, o que é mentira nesse país, né? Tem muita gente querendo, parece que quanto pior, melhor, né? E não é isso, né? Nós, nesse momento, estamos tentando realmente salvar as duas coisas, né? Agora, o que a gente pede é que as pessoas tenham cuidado, as pessoas realmente... nós temos uma certeza, viu? Dentro das lojas, né? Está sendo feito tudo correto, cara. Não tem. Tanto nós, há uns meses atrás, junto com o CDL, ele fez uma pesquisa entre alguns associados para ver quantas pessoas tinham pegado né, o vírus. E na época tinha dado um número baixo, né? Eu não vou aqui, eu não tenho essa pesquisa na mão agora, essa pesquisa foi feita faz uns 6 meses atrás. Eu recordo essa pesquisa, né? Mas o principal é que nós também fomos lá onde estava acontecendo, perguntar onde pegou, né? E a maioria, tá? Realmente não pegou dentro do comércio. Os funcionários nossos, os nossos colaboradores, tá? A maioria pegou nos encontros, né, nas festinhas, tá? Isso é uma realidade, e essa realidade é verdadeiro, isso, a gente sabe disso, entendeu? A gente sabe. Eu estava até semana passada, eu estava conversando com alguns funcionários meus, né, e eu tenho 40 colaboradores, e nós pegamos em torno de, acho que foi 6 que pegaram, tá? E nós estávamos falando assim, onde pegou, quem, né? E talvez ali ficamos ali, até uma menina que pegou até assim, olha, Marcelo, eu não sei onde é que foi, tá? Mas a gente tinha uma certeza que 4 não foram ali, a gente sabia, né? Uma até mais recente, a gente sabia que tinha pegado o namorado, entendeu? Então, é mais uma forma, né, de dizer assim, ó, não é no comércio a pegar. Nós temos os protocolos, nós estamos, né, fazendo tudo correto. Eu vou até dizer para você, o Valdomiro, muitas vezes a gente pode escutar assim, ó, eu vou te falar, tá? Nunca vi ninguém no estabelecimento comercial que eu entrei sem máscara, eu nunca vi, né? Eu já vi acontecer, tá? De entrar uma pessoa dentro do estabelecimento sem máscara, aí me esqueci da máscara. Aconteceu comigo isso aconteceu tá comigo. Vendo? Mas a pessoa automaticamente, né? Muitas lojas hoje, no início o custo de uma máscara era absurdo, né? Não se encontrava. Hoje não, hoje a máscara tá aí, tá? Já tem máscara à vontade, né? Eu mesmo ganhei 1000 máscaras de uma empresa, tá? Daquela mais simples, né? Então, por favor, aqui, ó. A gente não deixa nem ele falar, né?
Esse é o detalhe. Não deixa falar, tá aqui uma máscara. Eu fui num restaurante com a minha esposa e dentro do carro nós não usamos máscara, até porque nós temos a convivência diária, assim, a gente não tem. Eu desci do carro e ela com a máscara e eu não me dei conta. Quando eu estava na fila, o garçom chegou assim: o senhor pode botar máscara? Aí que eu me dei conta. E realmente esse rigor existe. Você não vê no estabelecimento as pessoas circulando se não for com máscara, e há uma cobrança bastante forte, né, Marcelo? Que bacana essa sua resposta. Mas ele foi e falou para você. Então, quer dizer, ele foi lá e pediu. E é o certo. Ô Marcelo, eu até vou pedir para o Célio botar na tela ali. Eu mandei ali, Célio, uma imagem. Que diz o seguinte: não é culpa do comércio, é justamente isso que nós estamos conversando aqui com o Marcelo. Se essa porta fechar de novo, ela pode não abrir mais. Essa frase eu achei muito impactante, porque a gente tem aí estatística de muitos estabelecimentos que certamente não vão mais se recuperar por conta disso. De que forma, Marcelo, que essas conversas com os governos, a gente percebe que no âmbito municipal, nos municípios tem havido essa flexibilidade um pouco maior, o diálogo, até mesmo pela proximidade, né? De você poder conversar com o prefeito, com os secretários de saúde. Alguns são maleáveis. Eu penso que Brusque está nessa linha de conversa muito mais fácil, quem está na gestão pública, mas nós temos cidades aí como Lages, como outras cidades como Chapecó, que adotaram medidas muito mais fortes em relação a isso. O governo do estado, você que está aí à frente aí junto da FEComércio, tem trânsito junto a essas entidades, como é que está esse diálogo? O governo está justamente na linha de manter essa flexibilização, de ouvir o lado do comércio, da indústria, ou você sente que há uma intenção de haver medidas bem mais duras? Porque uma coisa é o governador vir a público como veio ontem e dizer que não, é inevitável. Outra coisa é realmente você sentir aí no meio que há uma tendência de haver uma postura mais enérgica. O que você sente nessa relação, Marcelo? Eu acho que tudo mudou, tá? Eu acho que eles também estão vendo, tá? Que o caos econômico vai vir se algo for feito diferente, tá? Eu acho que hoje, acho que a principal pessoa hoje, né, que jamais vai dar o lockdown é o governador, tá? O governador, ele tem um outro pensamento hoje, né? Como você falou, nós aqui em Brusque, né, nós temos um acesso, um diálogo. Nós temos diálogo mais rápido, né? Desde a época do Dr. Jonas aí, nós temos um diálogo. Hoje com o Ari também temos um diálogo, né? Então a gente não pode falar, né, em nenhum momento da cidade, né? Nós temos alguns prefeitos, até acho que quando você falou em Chapecó, né? Mas o próprio prefeito de Chapecó, ele deixou aquelas 2 semanas, foram mais ou menos isso, né? Tá? Mas depois ele disse: não, a partir de agora não tem mais. O que tinha que ser feito foi feito, a partir de agora não, eu vou abrir. Né? Ele inclusive fez um vídeo, né? Então, tipo assim, ó, ele fez naquele momento que talvez precisava naquele momento, entendeu? Mas, né? Agora, hoje, tá? A gente percebe, se você fizer, né, algo, tá? Eu vou lhe falar assim, ó, tá? Nós, Brusque, tá? Nós temos uma cidade, né, que é uma região também, além de um comércio forte, um comércio pronta entrega, né, ele é uma região têxtil, né, tá? Com tudo isso que aconteceu desde o ano passado, Valdomiro, muitos magazines do Brasil, eles pegavam confecção da China, correto? Só que nesse momento foi melhor comprar no Brasil os grandes magazines do que comprar da China. Porque você imagina, você não sabia o que ia acontecer. E aí, de repente, mandar devolver essa mercadoria em trânsito, né? Se acontecer alguma coisa, faça no Brasil. Sim. E aí veio muitos pedidos para Brusque, tá? Muitas, as confecções, né, lotadas. Só que, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, o que houve? Segura. Porque você não tinha como vender cancela, isso, né? Tá? Então todas as confecções estavam a 1.000. Ou estão ainda, eu acho que ainda estão a 1.000, né? Só que aí vem aquela situação, segura, né? Tá? E o que acontece aí? Você imagina, eu sei de uma pessoa que tinha um pedido de 750 mil reais para faturar, prontinha a mercadoria, tá? E de repente agora, segura, né? Ainda quando é o segura, você ainda não está tão, né? Opa, segura, tal. Mas quando vem o cancela. Mas, né, pode vir por trás do segura, pode vir cancelado, porque o segura não significa dizer que não vai ser cancelado, né? Então, isso tudo, tá? Eu vou dizer para você assim, ó. Tudo isso, olha o caos que acontece
né? Aí você começa a pegar, você imagina nesse momento o dono dessa empresa, tá? Se ele não tiver uma cabeça boa, amigo, você pode ter certeza, o cara entra em parafuso, cara, tá? Só que lá atrás, quando aconteceu o primeiro momento, o governo teve dinheiro, aquele dinheiro girou, né? Aqueles R$600 girou na economia, e aquilo foi uma coisa fantástica, tá? Porque girou realmente, onde o nosso final do ano foi diferente. Agora, nós não esperávamos que vinha uma nova fase, né? Tá? Nós esperávamos, não, agora vacina tal, e tudo bem, né? E já vamos sair, vai ser, né? Então você imagina hoje, quando começa a acontecer isso tudo, né? Por exemplo, você pega hoje Florianópolis, que às 18 horas está fechando, né? Você imagina os restaurantes, né? O que acontece? Disso, impacto muito grande, cara. Isso é uma, né? Então, assim, ó, talvez julgue aquele que tem um salário, aquele que tá... Agora, vá olhar aquela pessoa que está... Então não julgue, por favor, gente. Não vamos para redes sociais falar, tá? Eu acho que nós não sabemos. Talvez daqui 10 anos, Valdomiro, não vamos saber quem está errado e quem está certo. Entendeu? Porque ninguém sabe quem está certo e quem está errado, tá? Se é algo político que está vindo aí, se é a conspiração, ninguém sabe. Eu diria que depois do ano que vem nós vamos começar a ter uma noção. Pode ser. Depois do ano que vem nós vamos começar a ter uma noção de quem estava certo, que eu acho que ninguém está errado e ninguém está certo nesse aspecto. Então, sobre a frase, né, não é culpa do comércio. Se essa porta fechar de novo, ela pode não abrir mais, tá? Eu vou lhe falar, vários já não abrem mais, entendeu? Nós temos vários não abrindo, tá? Se alguém acha que eu estou falando não é real, é real, gente. Nós temos vários empresários, né, que não vão reabrir mais. Porque a situação realmente ela ficou difícil, né? Agora, nós nunca devemos perder as esperanças. Tá? Esse é o principal. Vamos realmente, né? Olhe bem, gente, uma cidade de Brusque, quem viveu em 1984, tá? Essa cidade foi, né? Teve quem perdeu tudo. Tá? Então, claro que agora é vida, né? Quando você perde tudo, mas não perde vida, né? É uma coisa, claro, você está perdendo vida hoje, então quer dizer, é triste, né? Mas, então a gente pede ao governo do estado, ao governo municipal, né, que nos ajude a manter as portas abertas, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, e pode ter certeza. Eu não estou aqui defendendo alguns lojistas, não, eu tenho certeza, tá? Pode haver um caso isolado aí de algum que, né? Eu não vou fazer e tal, mas eu não estou fazendo as coisas certas porque não acredito. Não vou dizer que não pode haver um caso isolado, mas praticamente, gente, 100% está fazendo a coisa certa, né? 8h20, eu vou fazer um intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Agora, o nosso papo hoje é o comércio e a questão da pandemia. Estamos recebendo o Marcelo Givaerdi, que é o presidente do Cindy Lojas, e a sequência da nossa entrevista. Marcelo, a gente falava anteriormente sobre empresas que certamente não retornariam às atividades. O que se tem de dados em relação a isso no comércio aqui na nossa cidade? Tem alguém que fechou as portas? Vocês têm um número, um levantamento de quem fechou aí, não conseguiu mais retomar as atividades? Bom, primeiramente, tá, em toda crise que existe, vai existir aquele que pode sobressair, né, e pode estar numa situação melhor do que outros, tá? Então nós temos alguns setores da economia que não sentiram a crise, tá? E pelo contrário, tá? Até cresceram, né? Mas nós temos uma grande parte dos setores que realmente tiveram muitos problemas, tá? E é este que é o grande problema no momento, tá? Porque isso tudo, né, é uma roda, tá? A roda ela tem que ser redondinha, certinha, bonitinha, né? Quando ela começa a ter uns travamentozinhos, ela vai lá na frente, ela mexe em tudo, entendeu? Então, assim, ó, até antes, só voltando, né, a essa nossa campanha, né, eu recebi ontem de uma pessoa, né, e eu achei muito legal, né, eu até achei bacana, eu até vou falar, né, por isso que eu digo que não se deve julgar, né. Muito fácil pedir lockdown quando a geladeira está cheia e o salário está garantido, né? Então, gente, olhe todos os lados, né? Ontem, quando eu mandei aquilo, o Valdomiro, assim, né, algumas pessoas mandaram para mim, né? Eu achei muito bacana, né? Algumas frases que me mandaram, sabe? Né? Amigos meus que mandaram. Falar em fechar o comércio como forma de conter o vírus
Então os funcionários do supermercado estariam todos mortos. Temos que trabalhar e ter os cuidados sanitários. Não é uma frase minha, alguém mandou para mim, né? Então realmente, porque, né, os mercados, as farmácias trabalharam até agora e, né, eu acho que até seria interessante, Valdomiro, quem sabe um dia fazer verificar os supermercados, se teve tantos casos assim ou não, como é que foi, como é que não foi, né? Economia indo para o espaço, atitudes erradas durante a pandemia. Cadê hospitais de campanha? Essa é uma pergunta básica, né? Onde é que estão os nossos hospitais de campanha, né? Os supermercados trabalhavam todos os dias, domingo a domingo. O que o governo tem que fazer é baixar os impostos, incentivar as empresas a ampliar os horários de trabalho. Assim se dilui o movimento, né? Então, quantas vezes vocês receberam fotos aqui, olha lá, quanta gente no mercado lá, né? Quer dizer, nunca se pensou, e normalmente quando tinha as grandes filas no mercado, era quando o comércio estava fechado. Sim. Que se o comércio estivesse aberto, seria normal, gente. Os últimos finais de semana são um exemplo disso. Exatamente. Tá, então, a gente viu fotos aí, né, de alguns supermercados aí em outras cidades. Eu não vi aqui, mas em outras cidades eu recebi, tá? Fila fora na rua, um atrás do outro, mas fila de... Bom, não era fila de 10 pessoas, era fila de 100 pessoas, cara. Então, quer dizer, que absurdo, né? É que nem, por exemplo, a nossa... Você participou, inclusive, na cobertura, né? A nossa eleição, né? Sim. Não precisa dizer mais nada, gente. Tá? Eu tô, né? E muitos que falam estavam lá, entendeu? Tá? Então, essas coisas que a gente tem que... Eu acho que o julgamento daqui 10 anos nós vamos saber, daqui 5 anos, como você falou, o ano que vem, talvez, né? Eu vi ontem o prefeito Clésio Salvaro, lá de Criciúma, né? Ele falou, né? Então, assim, não, aqui, ó, pro setor público, se tiver que ter um lockdown, né? Lockdown não tem problema. Lockdown voluntário, né? Eu acho que isso seria uma das coisas assertivas no país hoje. Para tudo. Tá, né? Se tem alguém, não, eu não tô legal para ir. Não, né? De repente o governo poderia dar uma garantia, alguma coisa parecida, né? Tá? Porque uma das coisas que a gente mais pede, por exemplo, é que quem está naquela zona de risco, né? As pessoas que têm algum problema, essas pessoas têm que se cuidar, entendeu? Né? Claro que hoje a gente até vê, né, essa nova cepa, a gente vê algumas pessoas que aparentemente não tinham nada, né? Aconteceu alguns casos já, né? E falecendo. Então, claro, a gente está vendo hoje que tem outra coisa, entendeu? Só que eu vou até dizer para você que lá no início na metade da pandemia ali não me lembro o mês certo, mas é junho, mais ou menos, nós demos um aparelho para o Hospital de Zambuja, assim, lojas, né, a ação comercial e o empresário, nós se unimos e demos, né, um aparelho. E quando nós demos, logo em seguida, algumas pessoas, por que vocês compraram isso? Não está precisando mais? E realmente, logo em seguida, ali era julho, agosto, já estava mais tranquilo, né? Não precisava mais, né? Hoje a situação é diferente. Com certeza está, né? Lá, ó. Porque nós não demos para a pandemia, nós demos para a cidade de Brusque, né? Porque as UTIs sempre tiveram lotadas. Na verdade, o senhor Valdomiro da Mota. Sempre tiveram lotadas. Nós não demos para, né? Nós demos, claro, até em função da pandemia também, né? Só do momento, mas sempre tiveram, tá? Então, assim, ó, os dados que nós temos, aquela pergunta que você fez, né? Os dados estão aí na rua, você olhar, tá? Você olhar aí, muitas portas fechadas, né? Nós, acredito assim, ó, nas conversas que nós temos, tá? Muitas pessoas, assim, ó, com dificuldades, tá? Como eu lhe falei, dentro de todo, né, de tudo, sempre vai ter alguém, tá? Nós escutamos muita coisa falando bem, por exemplo, no final do ano, da área da construção civil. Né, final do ano a construção civil, até alguns trabalharam de tantas obras aí que estavam sendo feitas, dificuldades, ferro não tenha, tijolo não sei para quando, e lá o preço mais alto. Agora, uma coisa, viu, Valdomiro, eu quero lhe falar, a maior preocupação do momento, tá, é o aumento de preço das mercadorias, tá, e aí vem um problema. Qual é o problema? O poder de compra das pessoas. Tá? Isso eu acho que é o maior problema agora, tá? Querendo ou não querendo,
existem alguns produtos com dificuldades, esses produtos cresceram o preço. A construção civil é um exemplo concreto disso, né? Inclusive o concreto está muito caro, né? E quando você vai para isso é perigoso, tá? Porque as pessoas perdem o poder de compra, tá? Então é um momento que a gente tem que ter cuidado, né? Bastante cuidado, porque lá na frente, né, a gente pode ter bastante dificuldades. Mas eu sou uma pessoa de um otimismo muito grande, tá? E eu sempre falo isso. A enchente de 84 é um exemplo, né? Vamos dar a volta, tá? O comércio está aí. Ele tá com dificuldade? Está com dificuldade. Mas o comerciante, né, principalmente nós que moramos numa cidade, que é uma cidade guerreira, Brusque aqui é diferente, gente, tá? Eu vou dizer que nós vamos dar a volta por cima, tá? Aqueles empresários, né, que estão vindo agora aqui, a gente, e vão dizer assim, mas eu estou numa situação tão difícil, porque isso, aquilo, tal. Não, gente, pare, né? Pense um pouco, reze um pouco, vamos, né? E vamos olhar, tá? Os nossos antepassados, quando eles chegaram aqui, que não tinham nada, foram aí para, né, desbravar aí uns morros aí, trabalharam um monte, tá? E hoje nós estamos aqui. Então vamos olhar lá e nós vamos dar a volta, né? Infelizmente, as vidas que se foram, nós não podemos fazer nada. Infelizmente, é triste, né? Eu vou lhe falar assim, ó. Eu fiz aniversário dia 28 e foi um aniversário assim diferente para mim, né? Eu, minha esposa, meus 2 filhos, e aí a minha mãe mora no apartamento de cima. Nós moramos no mesmo prédio. E a minha mãe, eu convidei ela para almoçar comigo, né? E ela veio, ela almoçou comigo. Eu não recebi um abraço da minha mãe. Eu recebi um soquinho da minha mãe, né? Porque eu também não faria isso. E ela ficou longe de nós, entendeu? Talvez foi o meu aniversário mais triste que eu tive, né? Eu não recebi um abraço da minha mãe, entendesse? Mas ela tem 86 anos já. Vai tomar já a 2ª dose essa semana, né? Então, mas eu tinha que saber o que estava acontecendo. Eu sei o que está acontecendo, né? Porque a gente tem que, nesse momento, ter o cuidado, tá? E é assim que as pessoas estão fazendo. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, você vai no aniversário, aí, não, vem cá, eu vou dar um abraço, que eu não vou deixar de dar um abraço. E aquele abraço pode ser um abraço fatal. Ali é que está o perigo, né? Ali que está o perigo, entendeu? Tá? É triste falar isso aqui, é triste, mas, gente, é um momento, tá? Se nós conseguirmos, nesse momento, cumprir todos os protocolos, né? Porque assusta ainda, 100 pessoas ao dia, Valdomiro, claro que assusta, né? Mas nós estamos falando aqui, tá? Por isso que eu vim aqui hoje, você me convidou para vir aqui, que não é dentro do comércio que está acontecendo, tá? Então seria isso, eu acho, né? O que a gente poderia falar e dizer assim, ó, né? Ainda nós temos várias coisas, por exemplo, muitas pessoas perguntando, e o sábado agora e o domingo? Gente, nesse momento, espere, né? Foi falado ontem, olha, não vai ter lockdown, tal. Nós não temos nenhuma notícia, já tem alguma notícia concreta sobre sábado e domingo? Certo, né? Nada certo. Né? Eu, antes de entrar aqui para a entrevista, eu como vice-presidente da FEComércio, eu mandei mensagem para a FEComércio perguntando, eles falaram, não tem nada decidido ainda, tá? Entendeu? A gente, aparentemente, parece-me que não vai ter mais lockdown. O COIS veio, deu ontem uma, né? Mas ninguém sabe realmente o que vai acontecer, né? Se eles vão daqui a pouco dizer assim, ó, 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, ninguém abre, ninguém sabe. Isso não tem nada concreto, né? Florianópolis hoje, 6 horas da tarde, está fechado, né? Você sabe disso, né? Então, assim, ó, sábado, domingo, empresário que está escutando, tá? Esperem hoje, durante o dia, esperem amanhã. Agora, só que o governo não faça o que ele fez há 2 semanas atrás. Era sexta-feira, às 19 horas mais ou menos, chegou a informação que as óticas e os materiais de construção poderiam abrir no outro dia, né? Tá? Eram 19 horas. Nós fomos passar para as óticas, tá, em material de construção, já passava de 20 horas, porque até que a gente conseguiu, já passava era quase 21 horas, né? E você imagine, tá, as óticas ligando para os seus funcionários 10, 11 horas da noite, pode vir amanhã que amanhã vai abrir.
É uma insegurança muito grande, né? Antes de dar essa notícia, nós certificamos, né, com a Polícia Militar, que nós fomos orientados pela FEComércio, se oriente com a sua Polícia Militar da sua região. E nós se orientamos com a Polícia Militar e aí nós tivemos o positivo que poderia abrir. Então, por favor, que os governos não sejam façam... mais ágeis, né, Sejam mais ágeis, né? Não vai chegar lá... ágeis. Poxa, a gente tem que saber realmente com antecedência, né, o que fazer, tá? E eu acho assim, ó... Ontem, inclusive, também, não sei se tem algum tempo ainda... Estamos estourando, Marcelo, mas Tá, mais um minutinho. Ontem, por exemplo, está saindo um vídeo aí de uma cidade do interior de São Paulo, onde essa é a grande preocupação agora, né? Uma academia, lockdown, mas o dono da academia foi lá, aparentemente parece ser verdadeiro, é um vídeo do dia 17, não acredito que seja mentira esse vídeo, né? Com uma liminar do juiz. Quem veio fechar foi embora. Então, quer dizer, que guerra é essa? Para que isso, gente? Né? O empresário tem que entrar na justiça para abrir, ele ganha uma liminar, mas aí de certo aí vai lá agora o prefeito já vai caça a liminar e o cara já... Mas Deus, faz uma coisa só, gente, vamos conversar, né? Eu acho que é, que é o mais interessante. E terminando, tá? Eu vou dizer para você uma coisa, Valdomiro. Eu estava antes de ontem, nós estávamos em 3 pessoas, tá? E recebe a ligação, uma das pessoas recebe uma ligação. Essa pessoa era amiga dele, tá? A pessoa estava dando entrada num hospital de Brusque, tá? O cara tem, essa pessoa, ela tem uma casa, um local de entretenimentos, tá? Onde estava possivelmente muito baixo o seu movimento, né? Com certeza absoluta quem é, né? Ele estava entrando no hospital com o início de um infarte, tá, gente? Então eu quero deixar assim, ó, para aqueles que julgam, tá? Tem gente morrendo de outras coisas proveniente disso, tá? Tudo bem, ele não aconteceu nada com ele, ficou bem e tal, tá? Mas o estresse, né? Desencadeia outras situações. Outras situações, tá, gente? Então, assim, ó, estejam bem, né? Consigo mesmo. Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que até falam, né? Que se nós estivermos com as nossas, como é que se diz assim, as nossas vitaminas, né? As nossas, a imunidade. Se a nossa imunidade estiver boa, nós vamos passar com mais tranquilidade. Então, ao invés de nós pensarmos negativos, vamos pensar positivo, né? Que tudo vai passar, tudo passará, e se ela vier, a imunidade nossa vai estar num estágio tão bom, vai ficar para a história, né? E nós vamos passar bem. Que assim seja. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Um abraço. Esse é o Marcelo Gevaerd, presidente do Cindy Lojas. Depois do intervalo, informações da segurança pública para a gente fechar o nosso Rádio Revista Cidade de hoje. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Desde o início da pandemia, o governo do estado não para de trabalhar e quase triplicou o número de UTIs. Mas o desrespeito pelas regras está matando cada vez mais pessoas no Brasil e em Santa Catarina. E enquanto a vacina não chega, cada um de nós tem que fazer a sua parte e a falta de colaboração de alguns obriga o governo a tomar medidas restritivas. Tenha o mínimo de consciência, respeite a vida, respeite as regras. Secretaria da Saúde, Governo de Santa Catarina. A coleção Outono e Inverno chegou e aqui na Gevaerd Esportes e Calçados você encontra o que precisa para estas estações. Parcele em até 6 vezes no crediário ou em até 12 vezes no cartão. Gevaerd Esportes e Calçados, essa você conhece e confia, em Brusque e Guabiruba. Quarta e quinta com super ofertas é no O Barateiro. Coxa com sobrecoxa sem dorso, 5,99 o quilo. Água mineral H-Leve 20 litros, 4,99. Pão francês o quilo, 7,99. Leite longa vida Santa Clara, 1 litro, 2,69. Maçã Gala o quilo, 4,99. Leite em pó Molico, fibras 260 gramas, 10,99. Café Colonial 500 gramas, 6,99. Papel higiênico Sirius folha dupla com 12, 7,99. Margarina Doriana 1 quilo, 6,99. Arroz São Roque 5 quilos, 16,99. Ofertas imbatíveis do O Barateiro, Brusque. Supermercado Del Agnolo, com ofertas especiais todos os dias para você. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 20 horas. Sábado, das 8 às 19 horas, sem fechar para o almoço. Domingo, das 8 ao meio-dia. Não esqueça, ofertas de verdade é no Supermercado Del Agnolo. Há 11 anos, fazendo parte da sua família, em Dom Joaquim.
A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando 2 comprimidos por dia do Truque. É como diz o ditado, aqui está o truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Para adquirir, ligue 3351-4611 em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Estar vigilante às decisões do Poder Legislativo brusquense é um exercício de cidadania. Participe das sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Brusque toda terça-feira, às 17 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e no YouTube. E fique por dentro de propostas, debates e votações. Esteja sempre de olho nos rumos da nossa cidade. Você também pode acompanhar o dia a dia da Câmara Municipal pelas redes sociais do Poder Legislativo. Aniversário Arker, 85 anos. Um festival de ofertas especiais para você comemorar com a gente. Confira nesta quinta-feira. Coxão mole bovino quilo, R$ 31,90. Patinho bovino quilo, R$ 29,98. Alcatra bovina com osso quilo, R$ 37,90. Filé duplo bovino quilo, R$ 36,90. Coxa com sobrecoxa Agro Daniele, R$ 5,99 o quilo. Linguiça frimeza toscana plana o quilo, R$ 15,98. Supermercados Arker. Faz parte do seu dia a dia. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. 8h50 agora. Bom, nós tivemos alguns acidentes de trânsito graves entre ontem e hoje de manhã, na rodovia Ivo Silveira e também na rodovia Antônio Raio. Tivemos um caso curioso de um idoso que despencou o elevador de uma altura de 10 metros. Ele estava dentro do elevador. A gente vai destacar estas informações agora com a Camila Costa. Camila. Vamos lá, então, trazer algumas informações da segurança pública, atualizando para você em relação justamente a esses acidentes. A gente começa com um acidente que acabou envolvendo 3 veículos, né? 2 deles com placas de Brusque e um com placa de Guabiruba. Esse acidente, então, aconteceu na rodovia Ivo Silveira, na SC 108, no perímetro de Gaspar já, né? Foi na noite de quarta-feira, dia 17. Quem tem o recurso das imagens já pode perceber aí na sua tela, no YouTube da Rádio Cidade, no Facebook da Rádio Cidade, o momento do resgate dessas pessoas, desse acidente que acabou acontecendo então na noite ainda de quarta-feira na rodovia Ivo Silveira. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros de Gaspar, que atendeu a ocorrência, a colisão foi no trecho da rodovia próximo ao acesso à Fazenda Parque Hotel. Aconteceu então, portanto, entre um Classic, que tinha um condutor, um homem de 46 anos, um Fiat Punto, guiado por uma mulher de 30 anos, ambos os carros de Brusque, e aí um Sportage de Guabiruba. Isso. Que era dirigida aí por um homem de 61 anos. De acordo com a polícia rodoviária, né? O acidente resultou em danos em todos os veículos e lesões leves em um homem de 61 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU e liberado no local. Já o motorista do Classic teve ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU, encaminhado ao hospital de Gaspar. A motorista do Ponto, mais um veículo que estava envolvido nesse acidente, não se feriu com gravidade. A Polícia Civil de Gaspar compareceu no local. Ainda, aí mais detalhes que a polícia nos trouxe em relação a esse acidente, é que o provável causador do acidente, o condutor de 46 anos do Classic, por indícios aí que a polícia acabou observando no local, teria aí possibilidade de ele ter consumido bebida alcoólica. Inclusive, aí dentro do veículo havia uma lata de cerveja, né? Essa foi a constatação da polícia, uma possibilidade aí dele ter causado acidente, principalmente ter aí essa lata de cerveja e a possibilidade do consumo de bebida alcoólica. Esse trecho ali, Camila, para quem conhece, é uma reta. Delamar conhece bem esse trecho ali, e é uma reta. Quem se desloca no sentido de Gaspar a Brusque sai de uma curva. Tem um restaurante ali à esquerda, vindo no caso sentido Gaspar a Brusque, e depois você pega uma reta. Então é muito comum, e quem se desloca de Brusque para Gaspar também ali é uma reta de mais ou menos uns 500 metros. O que já aconteceu ali de acidente grave com morte, não é
brincadeira nesse trecho ali. Por quê? Porque o pessoal justamente faz muita ultrapassagem. Não estou dizendo que é o caso desse acidente aí, mas provavelmente tudo indica que tenha sido esse o motivo desse grave acidente que aconteceu ontem. A gente segue com as informações da segurança pública. Agora a gente fala sobre esta queda de elevador. O Valdomiro até vai conseguir colaborar junto comigo nessa informação, né? Os bombeiros aqui de Brusque atenderam ontem, isso por volta das 17 horas da quarta-feira, um resgate de uma pessoa na rua General Osório, no bairro Guarani. Tem as imagens também ali para você ver o momento do resgate por parte dos bombeiros, né? O trabalho que os bombeiros fizeram, né? Esse elevador despencou aí de 10 metros, né? Essa informação que a gente tem e, portanto, o pessoal aí, claro, fazendo o trabalho. O que diz os bombeiros no relatório em relação à questão de saúde da vítima, né? Ele havia caído de um elevador que tinha dificuldade para locomoção, né? Ele usava, então, portanto, o elevador para ter um meio de locomoção, né? E o homem de 81 anos apresentava ferimentos na cabeça e afundamento de crânio com grande hemorragia, bem como suspeita de fratura na perna esquerda. A vítima foi encaminhada ao Hospital Azambuja de Brusque, né? E a gente até de manhã os bombeiros até questionaram, né? Estão em contato com o hospital aí porque para saber grave, né? A gravidade do justamente o estado de saúde dessa vítima, 81 anos já, né? Com mais idade, mais debilitado, ainda usava o elevador justamente para fazer a locomoção e esse elevador então acabou despencando isso. Isso, é só para esclarecer, não foi ele que caiu despencou do elevador. O elevador, que é um elevador utilizado, inclusive esse elevador, Camila, ele é adaptado para pessoas, para cadeirantes, enfim, e esse elevador que despencou de uma altura de 10 metros e esse senhor acabou tendo esse ferimento grave, foi ontem no período da tarde, o estado dele realmente era bastante delicado e foi levado ao pronto-socorro do hospital de Azambuja. É esse elevador ou empresa? Não, pelo prédio? Foi num prédio. Pelas imagens é um prédio. Pelas informações é um prédio residencial. Isso é uma dor de cabeça para o condomínio, tá? Muito. Isso é uma dor de cabeça terrível para o condomínio, porque assim, por mais que seja, por exemplo, mesmo condomínio residencial, todos acabam tendo prejuízo juntos, porque se o cidadão for cobrar alguma coisa, por exemplo, a questão do hospital e tudo aquilo que aconteceu ali, a nota vai para o condomínio. É bem complicado. Por isso a importância de quem é síndico, quem administra o condomínio, colocar aí em dia os equipamentos. Aí que vem a questão, tá, Valdomiro? Tem gente que tem alguns condomínios, só rapidinho para a gente só analisar o seguinte: tem alguns condomínios que eles preferem, para ser mais em conta o condomínio, fazem a cobrança, não tem empresa responsável. Tipo que nós temos aqui empresas que fazem toda a parte administrativa do condomínio, óleo, questões de equipamentos, de segurança, a fossa se precisa ser limpa ou não. Ou seja, você meio que joga, não só faz um contrato deles com relação a essa situação, mas também joga muita responsabilidade para eles, né? Aí não teria essa dor de cabeça. Porque essas empresas não vão perguntar para os condôminos se precisa ou não limpar a fossa, se precisa ou não ter uma manutenção no elevador. Eles vão lá e fazem a manutenção e mandam a conta. Por quê? Porque eles têm que fazer aquela manutenção periódica que é obrigado a fazer. Então, às vezes, o barato sai caro, inclusive em condomínio. Seguimos então com as informações. Para a gente encaminhar já as informações da polícia, foi esse último acidente que a gente registrou agora há pouco. Fizemos uma inserção ao vivo na programação do Rádio Revista Cidade, estivemos no local, né? Acompanhamos aí o trabalho dos bombeiros. A gente ainda não tem informações em relação às vítimas. A gente sabe que eles foram encaminhados ao Hospital Azambuja, 2 homens que estavam aí com estado de saúde, estavam conscientes, né? Não estavam aí, claro, com ferimentos, né? Até por causa da batida, mas foram encaminhados, então, ao Hospital Azambuja. O acidente aconteceu por volta das 7h30 desta manhã, na rodovia Antônio Raio, né? O sentido era Brusque Itajaí, e a gente esteve no local, bastante danificado o veículo, um Jetta, a placa é aquelas placas novas do Brasil, né? Que tem a identificação do Brasil, e a gente não tem como saber aí o local, enfim, aonde o motorista, pelo menos o carro era registrado, né? Esse acidente, portanto, acabou dando uma dificuldade no trânsito. Você pode acompanhar lentamente, não foi interrompido, ficou em meia pista, né?
Mas teve todo o trabalho dos bombeiros. Aí nesse momento também a serragem, né? Porque havia muito óleo na pista, até por causa da batida do veículo, né? Acaba só soltando. Para ajudar a Camila, onde é que é essa região aí, é justamente aquela, Valdomiro, na Curva da Morte, no lado, aí no caso é quem vai no sentido Brusque a Itajaí, e no lado esquerdo tinha aquela pista de motocross, lembra? Sim, justamente naquela região ali. Então você sabe que essa região ali é uma região que essa curva é muito fechada, já começando já lá no início da curva e depois um pouco mais à frente, que aí vem a famosa Curva da Morte, onde várias pessoas já perderam a vida nessa situação. E agora com a pista duplicada, aí que vem a questão da discussão, né? Para o cidadão perder o controle numa pista dessa, com a pista assim molhada, é que realmente ou o carro não estava com o pneu em dia, ou a velocidade foi uma velocidade acima do limite para aquele momento, com pista molhada e curva. Pode ter percebeu ali, ó, foi na curva. Depois da curva, o cara perdeu o controle, bateu na famosa mureta e veio arrebentando com o carro a frente toda, né? Gostei da imagem embaçada, né? Não, é que molhou. Molhou, a gente estava com dificuldade, porque... Molhou. Pior quando eu fui dar o zoom, né? Quando você molha um celular para tu voltar pro zoom, é um trabalho, rapaz. Não tem condições. No momento... Não faça isso em casa. No momento do acidente e também no momento em que a gente estava fazendo a reportagem, chovia no local, né? Então, portanto, aí também alguma dificuldade na parte das imagens. A gente entende, a gente compreende. Mas deu para perceber aí, como o Delamar falou, não bateu em ninguém, apenas acabou rodopiando na pista e contra a mureta acabou colidindo e causando esse acidente grave, né? Inclusive, porque a velocidade. Estava comentando aqui antes de vocês entrarem no ar, como é que aconteceu o acidente? Porque não é uma pista, não é uma pista única, né? De mão dupla. O trecho agora é duplicado, então certamente ou alguém ultrapassou ou foi que nós comentamos aqui no ar realmente antes de ter esse detalhe de que o motorista rodopiou e bateu ali na mureta, né? Foi justamente por causa da chuva, acredito, né? Da água na pista, enfim, velocidade, a gente não temos a competência também de fazer esse julgamento, né? Mas a situação que foi nos trazida por parte do bombeiro é justamente rodar na pista e acabar colidindo na mureta, né? Eles foram encaminhados, 2 homens, eu repito, para o Hospital Azambuja para atendimento, né? Estavam conscientes e a gente vai ao longo da programação, também ao longo da tarde aí do dia, né? Atualizar você no site da cidade em relação a este acidente, rc.am.br, Valdomiro. Muito bem, esse também foi o seu destaque, Camila? Esse é o meu destaque final, aproveitando 9 horas em ponto, né? Finalizando e desejando a todos uma ótima quinta-feira. Obrigado, Camila Costa. Delamar Silva, algum destaque final, Delamar? O destaque final é com relação, ontem nós falamos a respeito da situação da questão envolvendo a soltura do Lula, né? E ontem mais um ministro, né, encerrou uma tramitação no Supremo Tribunal Federal do recurso pela liberação do Fabrício Queiroz, aquele envolvido nos casos da rachadinha, envolvendo aí o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro. E o Gilmar Mendes, que tomou essa decisão, na avaliação do ministro Gilmar Mendes, como a tramitação no Supremo Tribunal de Justiça acabou, no caso, finalizando, né? O Superior Tribunal de Justiça, finalizou, ele acabou, não tem mais o que se discutir, né? Então solta o Fabrício Queiroz e também a esposa dele, os dois foram liberados no dia de ontem pela decisão do Gilmar Mendes, ministro do Supremo. Aliás, para quem não sabe, existe tramita aí no Senado uma assinatura, né, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e nos bastidores se fala no nome do Gilmar Mendes como o próximo foco dessa questão, porque você sabe que para tirar um ministro do Supremo não é fácil, tem que partir do Senado, e o Senado só pode dar esse passo a partir do momento que existe uma movimentação, que no caso assinaturas, né, para poder discutir o assunto. Então é bem complicado. Tramita também na Câmara dos Deputados em Brasília aquele projeto de que limitar o período de um mandato de um ministro em 10 anos, não sei se você sabe disso, mas esse projeto também tramita para poder aí um pouco frear essa questão, porque hoje alguns comentam que os políticos, eles têm mais medo não do povo, mas sim do Supremo. Essa que é a realidade hoje no nosso país.
Tem medo porque deve, né? Agora, esse pedido de impeachment sempre houve. O próprio Gilmar Mendes já teve. Eu acho meio difícil acontecer, né? Não acontece. Imagina um pedido de impeachment desse aportar no Senado e ter prosseguimento. Já desengaveta alguma coisa lá das gavetas dos ministros relacionado aos senadores. Está todo mundo ali no bolo. Agora, esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes vem de um grupo, o grupo simpatizante ao presidente da República, porque o Alexandre de Moraes virou uma persona não grata para esse segmento, assim como o Gilmar Mendes já foi para o grupo aliado ao ex-presidente Lula. Então isso vai sempre existir. E esse impeachment começou a ser discutido a partir do momento que houve aquela questão dos fake news. É isso que gerou toda essa discussão. Mas eu digo o seguinte, não vai adiante, não vai ter ressonância, assim como já outros pedidos de impeachment. Agora, essa questão de limitar o tempo de mandato, aliás, instituir um mandato para os ministros do STF e eleitos, nem que seja pelo grupo de juiz. Bloco de juiz, é isso. Nem que seja, mas tem que ser eleito, não indicado politicamente. Célio Brum Júnior, diga lá, Célio Brum Júnior, tem algum destaque aí, Célio? É só a informação que chega de última hora aí sobre a política, né? Que o Planalto disse que o Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, ele enviou uma carta ao presidente Jair Bolsonaro e propôs uma união no combate à pandemia e também citou a preservação do meio ambiente, né? Essa carta que já seria a carta de resposta, né, do Joe Biden ao Bolsonaro, que o Bolsonaro enviou uma carta para ele para cumprimentá-lo pela posse. Então aí o Biden pedindo um conjunto de forças, uma união de forças nos dois países que são os países que mais estão sofrendo, né, com essa pandemia. Parabéns aos dois presidentes. Essa é a postura de líderes de nações tão importantes como o Brasil e os Estados Unidos. É isso que se espera de lideranças. Bom, para encerrar também rapidamente, voltando aí na questão da segurança pública, eu ontem conversei rapidamente com o delegado Egídio Ferrari, ele que foi deslocado para Brusque de Blumenau. O Egídio já se apresentou esta semana ao delegado Fernando de Favre, delegado regional, e vai começar a atuar. Eu até convidei o Egídio para uma entrevista aqui, mas infelizmente a mãe dele faleceu ontem e ele até inclusive pediu alguns dias de afastamento do início das atividades em Brusque para poder passar por essa situação. Fica aqui os nossos sentimentos ao delegado Egídio Ferrari, que vai começar as suas atividades na comarca de Brusque pelo falecimento da sua mãe. Certamente nos próximos dias nós vamos poder tê-lo aqui na bancada para conhecer um pouco mais a respeito do trabalho. 9h05. Amanhã, a partir das 6 da manhã, tem mais Rádio Revista Cidade. Bom dia para você. Você acompanhou o jornalismo de revista na Rádio da Informação. Rádio Revista Cidade. Compromisso social.